Olá, amigos. Vamos bater o nosso papo. Já tem tempo, né? Mas os afazeres são muitos, os fatos acontecem, tanto que vocês vão estranhar a minha roupagem e de gado preto. É que eu estou de luto. Estou de luto, estou muito triste, porque eu perdi 2 irmãos. Não são irmãos que a natureza me impôs. São 2 irmãos que eu conquistei na vida. Vale até mais, um pouco mais. Embora eu não tenha nada que falar das minhas irmãs, pelo contrário. Minhas irmãs são simplesmente, eram, né? Só me sobrou uma. É simplesmente maravilhosa. Todas elas eram maravilhosas. Mas eu perdi 2 irmãos. E o pior da perda deles, porque morreu, acaba, a gente esquece, vida segue. Mas o pior foi a decepção, a mágoa. A decepção, então, está difícil de engolir, sabia? Eu esperava tudo deles, mas que jamais eles estariam traindo a cultura racional, destruindo a cultura racional, agindo como age aquele guru safado, aproveitadora da consagrada, o rei das pirâmides dos golpes de São Paulo, tarado lá de Fortaleza, essas coisas ruins que estão num polo oposto ao polo onde se encontra o livro Universo de Desencanto. Esses 2 eu os tinha como irmão e, no entanto, falavam por trás de mim, falavam mal, inventavam coisas e falavam muita coisa, me traíam por trás. E eu agora vi e tive provas concretas. Não foi de uma pessoa, nem 2, nem 3. Não foram pessoas do Rio que me conhecem, não. Pessoas que nem me conhecem, de outros estados, leitores do livro, que me falavam. Esse pessoal eles fazem trabalho, mentem, né? Começa mentindo. Diz que tem uma entidade, e essa entidade diz que ele chega e diz assim, tem que fazer um trabalho de demanda. Cobra 150, toma o dinheiro, gasta R$10 e meia dúzia de flores e embolsa o resto. Qual é a autoridade desses elementos para fazer trabalho? Não sou nada. Espiritualmente não os conheço como nada. Um 0 à esquerda. Agora, pior ainda. Mas eu não sabia disso. Os tinha como irmãos. E eles morreram. Sabe por que morreram? Porque eu sou uma pessoa muito honesta. Vocês podem falar o que quiserem de mim, que eu sou grosso, estúpido, ignorante. Sou, repito e reconheço, sou grosso, estúpido e ignorante. Contra quem trabalha contra o universo de desencanto. Porque se não trabalhar contra o universo de desencanto, como esses 2, eu não sou isso não. Mas uma coisa eu digo para vocês, se eu combato o guru que criou uma seita para explorar, roubar e tomar dinheiro dos incautos, dos idiotas, dos otários que acham que aquela besta quadrada é alguma coisa. Não é nada, é um aproveitador. Eu combato, eu critico, porque ele usa o livro Universo de Desencanto, falsificou o livro Universo de Desencanto,
usa a cultura racional para tomar dinheiro das pessoas humildes, simples, incautas, que não conhecem nada. Mas são pessoas que às vezes até merecem que se parasse para ver que o que ele faz é o contrário do que o livro diz, não seguiu esse besta. Inclusive tá morrendo muita gente lá, está sendo abafado, mas vai chegar a hora que não vai poder abafar mais não. Eu combato esse cara, que ele explora os leitores. Eu combato a consagrada, que nunca leu livro, nunca leu, digo na cara, repito toda hora. Conheço desde quando tinha 1 aninho de idade, eu conheço ela. Nunca leu. Dormiu muito no meu colo. Nunca leu o livro, agora é a consagrada. Consagrada é coisa nenhuma. O velho nunca consagrou isso, pelo contrário, o velho dizia que não prestava. O velho falava, não presta, não prestava. Tem gravações aí, tem vídeos meus eu mostrando textos ditados pelo velho, vídeos ditados pelo velho. Eu combato esses trabalhos falsos de uma salinha mística, salinha que não tem guia nenhum. Tudo lá é falso, mentiroso. Vai tomar dinheiro de vocês. Um trabalho, R$3.000. Confirmação de trabalho, R$3.000. E vai, tá rica, cheia de imóveis, já deu várias voltas ao mundo, às custas dos otários, que tem o livro na mão, que lê o livro e faz ao contrário. Os imbecis merecem ter esses livros. Eu combato eles, não posso ficar ao lado só porque eu considero, eu gosto, é meu irmão, de uma pessoa que está me traindo. Sabe que eu combato isso e está fazendo mesmo do meu lado. Não, morreu. Estou de luto pela morte deles. Não quero nem ver. Não quero nem ver. Tem outras coisas que eu não vou ficar aqui lavando roupa no vídeo. Eu não venho aqui para isso. Eu vim falar sobre outras coisas. E comunicar a vocês o meu luto. Eu estou de preto, estou de luto, por essa pena, por essa decepção que eu os tinha como pessoas de bem. Embora depois eu comecei a relembrar, as coisas vão acontecendo, às vezes a gente não percebe. Mas depois eu fui relembrando os fatos. Nunca vi com a camisa da cultura. Os carros dele não tem um plásticozinho, leia Universo e Desencanto. Nunca vi. E agora está aí. Fulano, você tem demanda. Tem que fazer um trabalho de demanda para você, sua mulher, seu filho, R$450. Fulana, você tem que fazer para você e sua filha, R$300. Nos outros estados também eu recebi confirmação de outros estados, de outras pessoas que eles fazem isso. Então, para mim, é tão asqueroso, tão nojento, quanto o guru, quanto a consagrada, quanto esses exploradores da obra Universo de Desencanto. Morreu, acabou. Vesti meu luto pela mágoa que eu tive, pela decepção que eu tive. Que para mim não fede, no cheiro, não vale mais nada. Entendeu? Agora eu quero conversar com vocês essa questão. O pessoal lê o livro e o que esse pessoal entende de livro? Eu procuro dentro dos meus vídeos, dentro no dia a dia pelas redes sociais, faço uma perguntinha, faço outra, para o pessoal responder, para a gente debater. Porque cultura racional é uma cultura, se é uma cultura é para ser estudada. E a troca de ideias, busca de outras fontes de conhecimento, enriquece o estudo, ajudam a evoluir. Mas ninguém fala nada. Eu só vejo dizer que está imunizado, que está
ligado, que transporta, que levita, que faz o diabo, faz e acontece. Mas só falam. Não entendem nada, não respondem uma pergunta, porque não sabem responder. Você quer ver uma coisa? Eu perguntei no outro dia sobre a vida, é uma lição que está em todos os livros, que mostra que a vida e a organização dos seres orgânicos. Para eles é a mesma coisa. Eu perguntei se existe diferença. O próprio racional fala que vocês fazem tanta confusão com a organização dos seres orgânicos com a vida que confundem tudo. E é verdade, existe uma grande diferença entre vida e organização dos seres orgânicos. O que é a vida? Vida é esse lampejo energético poderosíssimo que nos faz se movimentar, que agita todo esse complexo orgânico que somos nós. Esse complexo orgânico é a organização dos seres orgânicos. São diferentes. Um é o corpo, o outro é a energia. Um é a matéria, o outro é a parte energética cósmica do ser humano. E são diferentes. Tanto são diferentes. Você quer ver uma coisa? Quando a vida acaba, a pessoa morre, existem órgãos que continuam funcionando. A audição leva 3, 4 horas para parar. E a pessoa já morreu. Quantos de vocês nunca ouviram fulano está no hospital, o que houve? Teve um isso, ou aquilo outro, e teve morte cerebral, quer dizer, ele está morto. A parte orgânica, a organização dos seres orgânicos morreu. Mas ele está vivo ainda. Tanto que tem que esperar ele dar o famoso último suspiro. Essas coisas vocês precisam entender. Vocês precisam estudar para saber dialogar. Cultura racional, quando ele foi para você se conhecer, mas para você se conhecer, você não pode deixar de conhecer tudo. Porque fomos nós, os seres humanos, que fornecemos a energia, chamada de virtudes, lá no início, que se formou naquele foco de luz, e através daquele calor foi gerado várias transformações para nós chegarmos onde nós chegamos hoje. Temos que conhecer isso. Quem não conhece isso não conhece nada e não se conhece. Então, pensar a grande ignorância que esse guru transmite e os idiotas acompanham. A grande ignorância é saber que decorar a cultura, o livro Universo de Desencanto, se conhece. Eu vejo os caras falando, já me conheço, eu tenho tantos por cento de raciocínio desenvolvido, eu me conheço, Porra, vai ser idiota, ignorante no inferno. Porra, eu vou te contar. A consagrada deita e rola. Deita e rola, né, e sobre a ignorância desse pessoal. Que vai lá passar a linha, pensando que estão num centro espírita. Olha aqui, o retiro não vai acabar, eu não vou dizer por que não. Mas vou apenas adiantar para vocês o seguinte, porque lá dentro do retiro existe um determinado local que não pode acabar. Se acabar, acaba a humanidade. Lá está a segurança feita por Manuel Jacinto Coelho para essa raça que está surgindo, está no seu nascedouro, que é a raça de aparelho racional.
Vocês já ouviram falar em Lemúria, né? Lemúria foi uma civilização. Em Lemúria foi feita a segurança da raça Atlântida. Quando os lemurianos desapareceram, os Atlântidas começaram a surgir. Ficaram milhares de anos, evoluindo, levando o homem à evolução. Tanto que há milhares de anos atrás, em Lemúria, já se manuseava energia atômica. Lemúria acabou, mas em Lemúria foi feita a segurança da raça seguinte, que é a raça Atlântida. Os Atlântidas surgiram, evoluindo. Já tinham veículos que se deslocavam a 200 e tantos quilômetros por hora, há milhares e milhares de anos atrás. Em Atlântida foi feita a segurança da raça indo-europeia, que é a nossa, que os ocultistas chamam de quinta raça raiz, os teosóficos. E garantiu a existência. Nós passamos para a sexta raça raiz, que é a raça de aparelho racional. E o responsável pela segurança dele foi Manuel Jacinto Coelho. Vocês nem sabem quem era aquele homem, Pai Mané. Pai Mané é o que dá vontade de dizer para vocês, respeitem aquele homem, vocês não sabem nada. Pai Mané, isso é uma falta de consideração e de respeito. Nem se dirigir a ele, vocês sabiam, vocês não merecem nada, vocês merecem que venha um meteoro e destrua tudo isso, mande todos vocês para o inferno. Porque o que eu estou vendo é isso, exploração da obra, inventando trabalho, inventando demanda. Ora, para pensar. Se o mundo racional nos mandou a cultura racional para a gente apanhar, para maltratar, para a gente sofrer, ou para nos salvar, para nos orientar, para nos mostrar o caminho, para nos desenvolver, para nos livrarmos dessa loucura que nós vivemos. Eu vejo por aí. Então, essa falácia, tá com demanda tá a mãe. Se eu tenho a obra, eu não posso estar apanhando. Eu tenho compromissos cosmológicos, todos nós temos. Nós temos débito cosmológico. Você pensa que essa carne aqui, esse corpo, essa organização de seres orgânicos, esses seres orgânicos, não custa nada? É de graça? Usufruiu, a gente usufrui, goza, usa e abusa, depois vai embora, larga aí. Tem que pagar, o dono cobra. A gente paga, eu estou terminando de pagar. Os mentirosos dizem, tá embaixo de pau. Tá passando até fome, não sei como é que não falaram isso. Tá fome, tá fazendo isso, tô bem pra caramba. Nunca estive tão bem. Tô idoso porque o tempo passa. Com cultura racional, sem cultura racional, todos nós envelhecemos. Agora, com dignidade, com honradez, com lealdade, com princípios, com moral, sem roubar o companheiro, sem dar golpe no companheiro, pelo contrário, alertando os companheiros. Eu estou feliz. Muitos me agradecem. Mandam mensagem de agradecimento por eu ter alertado, por eu transmitir para eles muitas coisas que eu recebi particularmente com o velho. Porque eu tive o que eles não tiveram, que vocês não tiveram e não mereceram ter. A companhia frequente, a confiança
principalmente a confiança. Eu tinha confiança de Manuel Jacinto Coelho. Quantas vezes mandava me chamar em casa 2, 3 horas da manhã para me contar alguma coisa, para me segredar algum acontecimento, me passar ensinamentos. O que eu vejo aí é um bando de idiota que só porque vê salve, pai Mané. Devia ter vergonha na cara, que eles deviam ter. Mas o que vocês merecem é isso aí. O retiro acabou. Só não vai acabar porque o que tem lá dentro vocês não sabem nem onde está. E mais, assim como vocês, como a ciência, o Charles Berlitz, que era dono da Universidade de Berlitz, bilionário, gastou milhões e milhões e milhões de dólares para descobrir onde estava a Atlântida. Porque lá em Atlântida está a segurança da nossa raça, senão nós tínhamos sido extintos. Não conseguiu. O retiro vai ficar numa posição com um cataclisma que está se aproximando, que ninguém vai descobrir mais no futuro onde era retiro. Ouviu falar? Ele vai para o fundo do mar. E dentro do fundo do mar vai ficar coberto por lavas vulcânicas desse vulcão que tem aí atrás, que não está extinto, está adormecido e vai despertar. Em breve. Tomara que esses bobalhões lá, religiosos, fanáticos, doentes, estejam lá na hora para tudo ser destruído pelo fogo, que é o que vocês merecem. E ninguém vai descobrir retiro. E eu vejo que a situação está chegando próxima pelo ato da consagrada. Ou vocês não acham que, vocês não sabiam, que o comportamento de um amigo nos diz sobre coisas que estão para acontecer, sabia disso? Os animais, principalmente, que são da mesma categoria nossa, a diferença é a classe, racional e irracional, mas são da mesma categoria. Eles nos dão milhares de tipos de alerta sobre o que está para acontecer, e ninguém percebe. Teve aquela, na Indonésia, aquele tsunami lá que fez uma destruição violenta. Sem mais nem menos, os elefantes começaram a fugir, correr para os locais mais altos. Por quê? O elefante está maluco? Todos malucos, os animais malucos, porque a ligação deles com a natureza é muito maior que a nossa. Nós somos viciados, nós somos deformados, mais do que eles. Não percebemos, mas eles percebem. Os animais estão mudando de comportamento, vocês não estão vendo isso, porque vocês não têm hora de ver, vocês só têm hora de ver, pai Mané, sobe, me ajuda. Eu quero casar, eu quero um homem, eu quero uma mulher, eu quero dinheiro, eu quero um emprego. Como se isso resolvesse a situação de alguém. Hoje mesmo eu li sobre riqueza. Me deu vontade de ir. E está se aproximando pelo seguinte. Há uns pouco mais de 1 ou 2 anos, ou 3 anos no máximo atrás, a consagrada começou a lotear lá para vender casa para os babacas, os idiotas e otários que batem cabeça para ela. Vendeu casas a R$40 mil na planta. Iam ser construídas ali próximo aos 3 poderes. A prefeitura chegou e embargou, sabe por quê? Porque com o sepultamento errado que fizeram do corpo do senhor Manuel lá, aquela área ali em volta dos 3 poderes virou cemitério. Então é uma área não edificante. Então a prefeitura não pode autorizar que ali seja construída alguma coisa, é a lei. E um monte de idiota
babaca, otário, comprou as casas. Eles ficaram sem dinheiro e sem casa, porque tem medo de cobrar da consagrada. E ela, ó, ela está se mandando para Minas, está lá apaixonada em Minas. E tá querendo se desfazer do retiro. Está vendendo lotes. Ela não pode vender lotes porque aqueles lotes não estão demarcados. Eu sei o que é a área toda do retiro. Aquilo é um loteamento com 300 lotes, em que o seu Manel construiu coisas pegando 5, 6, 10, 20, 30, 50 lotes, tudo junto. Não tem como demarcar aquilo agora. E fora isso, o inventário do senhor Manuel ainda não chegou ao fim, então não pode vender nada, ela está vendendo, os idiotas estão comprando, seus babacas, otários. A gente fala, quer orientar. Sabe o que esse pessoal fala? Aí vem que nem esses que eu acabei de falar agora. Ah, Edgar está embaixo de pau. Edgar... falaram até um termo que eu esqueci, inventou de mim. Diz que eu tô gagá. Falou outro também, dizendo até que eu ia pular, que eu moro no 3º andar, eu ia pular. Como é que eles falaram de mim? Que eu era o quê? Que eles falaram que eu estava como? Tirânico, não? Como é? Falaram o nome lá, é que eles não sabem o que é, eles não sabem o significado das palavras. Então, eles falaram, tanto não sabem que eles não sabem diferenciar crédito de débito. Não sabem. Eu soube que eles não sabem disso. Então, eles falaram que eu era muito tirano. Tirano não. É um termo que não tem nada a ver comigo. Que eu sou arrogante. Eu arrogante? Eu posso ser estúpido, ignorante, estourado, arrogante. Eles nem sabem o que é arrogante. Para dizer que eu sou arrogante, e por ser arrogante, eu ia pular do 3º andar de onde eu moro. Quer dizer, eu tinha os caras como irmãos, e ele prevendo o meu suicídio. É que eu não tenho nada com isso, senão eu ia apostar com eles para ver quem morre primeiro. Eu com 80 e eles com metade da minha idade. Eu acho que eu ganharia. Não sei não, mas eu acho que eu ganho. Mas eu quero que eles já morreram, estou de luto, o luto vai acabar hoje e eles vão embora com o luto. Por quê? Porque eles não sabem o que é o livro Universo e Desencanto. Eles desconhecem cultura racional. Eles foram criados no retiro, mas não viam o seu Manuel, mas não sabiam quem era. E aí fazem essas coisas que estão fazendo. Então eu sou grosso, estúpido e ignorante contra qualquer um que causa dano à cultura racional. Qualquer um que explora a cultura racional. Qualquer um que lesa o leitor da cultura racional. E sou a favor, estou com qualquer leitor honesto. Não precisa ser... Porque precisa ser intelectual. Porque para conhecer a cultura racional não precisa ser intelectual. Se o intelectual hoje existe, é porque há 3 milhões de anos surgiu o Homo, o hominídeo, começando a evolução cultural. Senão hoje não existiria o intelectual hoje. Então, para conhecer a cultura racional, é o que a obra fala. Leia e releia. Quanto mais vezes, melhor. Não precisa ser PhD. Eu tenho 3 faculdades, tenho mestrado, tenho doutorado e uma biblioteca com milhares de livros lidos. Pouco me importam. Me deram cultura? Me deram. Me deram base? Me deram. Me ajudaram a entender a cultura racional? Ajudaram. Mas não fizeram eu ter, pela cultura, o que eu tenho, o que eu sinto.
E você pode duvidar do que tu vê, mas nunca duvide do que você sente. Vocês já leram uma lição que tem em todos os livros, em alguns volumes, que nem os amarelões, tem inteira, em outros volumes tem parte, chamada Rosário da Vida. Leiam essa lição. Estudem, reflitam, leia, releia, pare, examine o que o racional fala. O mundo não para, o universo não dorme, ele vive em atividade. E a atividade gera o quê? Transformações. Cada momento, cada coisa, cada partícula, cada elemento que se transforma gera uma conta desse rosário da vida que vocês têm que entender. Como é que você quer se conhecer se você não sabe o que é a vida? Se você não sabe o que é o ser humano, essa organização dos seres orgânicos, você não conhece o organismo de um ser humano. Tanto não conhece que mexeram no primeiro volume, quando o racional fala na harmonia, que é a união dos hormônios, aí mexeram lá e botaram união da harmonia, quer dizer, uma redundância, porque não existe união sem harmonia, e apagaram o que estava certo. O que vocês querem com esse livro? Vocês querem o quê? Entregar o João? O João já tomou conta. A cultura racional que está aí já é do João. Vai afundar todo mundo com ele. Por isso que o racional já tinha nos avisado. 2/3 vai para o inferno. E desses 2/3, muito, nem se recuperar daqui a milhões de anos vão conseguir. Quem for reprovado agora vai voltar ao início. Sabe quando foi o nosso início? Há 3,5 milhões de anos, quando o hominídeo, uma primata, pariu 2 filhotes. Aí começou ali o hominídeo, aí foi evoluindo, descobrindo as coisas, observando, vendo, e se transformando, Australopiteco, Pitecantrópico, Neandertal, Homo erectus, Homo sapiens, até chegar a nós. Chegou em nós. Esse é o rosário da vida. Vocês não chegam lá, não. Mas, deixa eu dar uma olhada aqui no tempo. Eu já falei até demais nessa parte. Eu vou dar uma parada, porque eu recebi sensacional de uma grande leitora, tanto quanto os grandes leitores, como Francisco Vocaro, como a Luísa Marilac, vocês ignoram. Modéstia à parte, como eu, vocês me bloqueiam, vocês ignoram, vocês não querem conversa. Eu estou pouco ligando, eu cumpro o meu papel, eu procuro ajudar. Mas a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Mas ninguém quer, então deixa pra lá, eu cuido de mim. Estou cada dia mais feliz, estou cada dia mais robusto, estou cada dia mais inteligente. Então, a Luísa Marilac está fazendo uma série de vídeos sensacionais. E eu vou colocar um agora para vocês. Então preste atenção nesse vídeo e depois nós vamos falar a respeito. Ouça. Olá, pessoal. Aqui estou mais uma vez com vocês, o que é um prazer imenso. Hoje
pretendo falar de nós, os seres humanos, esta espécie viva e evolutiva que difere das demais, por possuir inteligência e razão. Ser que pertence à espécie conhecida como Homo sapiens, que, segundo a teoria da evolução, é o resultado do processo evolutivo dos primatas, conhecidos como hominídeos. A espécie humana, inclusive, representa o mais alto nível de complexidade da escala evolutiva, cujo cérebro desenvolve-se de maneira que seja capaz de realizar diversas atividades que exigem raciocínio, além de elaborar pensamentos criativos, abstratos, teorias e de outros tipos. Este desenvolvimento cerebral, associado à estrutura corporal composta por tronco ereto, cabeça, membros superiores e membros inferiores, possibilita aos seres humanos a utilização dos braços para a manipulação de ferramentas e objetos para a sua sobrevivência, vindo a ser, inclusive, o animal com características celulares que os permitem ser uma das espécies com maior durabilidade de vida. Por sorte que não é raro um ser humano viver, nem mesmo ultrapassar a idade de 100 anos. Este ser, dentro da complexidade da formação do universo, se apresenta, segundo preleciona o livro Universo em Desencanto, como o ser responsável para que fosse dado início ao processo ininterrupto de transformações que originou tudo o que existe no universo, pondo um basta na querela sobre quem fez o mundo. É sobre este personagem, que é o ser humano, que iremos falar, tendo em vista que, muito embora este hominídeo, como ele é, tenha surgido há 3,5 milhões de anos no planeta Terra, teve uma trajetória, desde o antes de ser quem ele é, desde a origem de seres racionais. Muito interessante, como nos revela a cultura racional, mas que necessita de algumas informações que possam preencher os hiatos, os vazios, os espaços existentes, desde o seu surgimento no momento inaugural até os dias de hoje. É o que pretendemos nesta troca de ideias, à luz do conhecimento do livro Universo em Desencanto, e também relacionar as descobertas feitas pela cultura humana, que nos são muito valiosas. Pois bem, segundo a ciência, o universo levou 14 bilhões de anos, desde o seu início, para ser o que hoje é, estando ainda em expansão. Fato que nos noticia a astronomia e que na obra Universo em Desencanto relata com minúcias em 21 volumes desta obra, dividindo todo este imenso tempo no que ele chama de 21 eternidades. Frise-se que a explosão que os cientistas se referem, ocorrida há 14 bilhões de anos e cognominada de Big Bang como sendo o momento embrionário do surgimento do universo, vem sofrendo divergências e reações, muitas inclusive com lógicas que robustecem a teoria de que não ocorreu Big Bang e que não foi Deus quem criou o universo. Mas então, como o universo foi criado? A cultura racional que emana do livro Universo em Desencanto silencia quanto a qualquer explosão e nos faz ver que tudo que existe decorre de seguidas, ininterruptas e incontáveis transformações, confirmando até mesmo o princípio de Lavoisier, de que no universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, patenteando que o conteúdo de energia que compõe o universo visível e invisível e tudo que nele existe é o mesmo,
desde o momento inicial, mesmo decorrido, como já disse, 14 bilhões de anos e outros tantos bilhões que, porventura, ainda venham se passar. Então, o que tem a ver o homem, sobre o qual no início apresentei como o tema da nossa conversa, com o surgimento ou criação do universo? Para justificar o homem como centro nuclear do nosso papo, vamos analisar algumas transformações que ocorreram ao longo de todos estes bilhões de anos. Como é sabido, ainda não possuímos tecnologia suficiente e precisa para nos mostrar com claridade, passo a passo, minuto por minuto, tudo o que ocorreu durante todos estes bilhões de anos, razão pela qual não há como negar e contestar o que estamos falando, no sentido de que foi o homem, não quem construiu, mas deu origem a tudo, como nos revela quem estava de fora e acima, naquele momento em que se formou o universo, motivo pelo qual comungamos com a obra Universo em Desencanto, que nos traz uma revelação sobre a formação do universo, além de nossas expectativas, o que será de muito avanço à comunidade científica, saber como se deu o processo da formação, por exemplo, das energias elétrica e magnética, e o primordial surgimento do homem na Terra. Rememorando muito superficialmente o que nos ensina o livro Universo em Desencanto, no sentido de que uns tantos habitantes de um mundo superior, mais elevado, no exercício do seu livre-arbítrio, que segundo os ensinamentos bíblicos de que podes escolher segundo a sua vontade, porque é dado, Deus disse, através de seus profetas, que somos livres para escolher o bem ou o mal, assim como podemos escolher a liberdade e a vida eterna, na voz de Jesus. Alguns habitantes deste mundo superior optou por escolher livremente e deu expansão à vontade, que reuniam de desenvolver algum progresso naquela parte que ainda não se encontrava preparada para receber qualquer progresso. Esse uso da liberdade de escolha, que vem a ser o livre-arbítrio, provocou uma transformação nos sobreditos seres que, numa espiral, se deslocaram numa velocidade quiçá idêntica ou superior à da luz, ao quadrado. E, como nos ensinou Einstein, na teoria geral da relatividade, com a equação E é igual a mc2, aqueles seres e a parte daquele mundo que ainda carecia de condições para progredir, se transformaram em energia e, durante a transformação, perderam virtudes, na linguagem do livro. Virtudes estas que vêm a ser energia e, em sendo heterogêneas por ser virtudes de seres diferentes e autônomos, se atraíram e formaram um corpo de luz, que se transformou numa bola de fogo, que por sua vez veio a se transformar num sol. E este sol, aquecendo a parte do mundo que se deslocou, transformou a mesma em uma massa energética, com a predominância única de duas energias, que hoje são a energia elétrica e a energia magnética. Com o prosseguimento do aquecimento provocado por este Sol central, os seres já transformados e com virtudes a menos se extinguiram sobre as duas energias, elétrica e magnética, que se unindo dão origem ao eletromagnetismo. E nesta extinção surgiram 7 fontes de energia, que o livro cognomina de Sol, Lua e Estrela, água, terra, animal e vegetal.
que, ao gerar partículas de fluidos ou essências, ao se atraírem, formam uma semente que vem a se transformar nos seres vivos que existem dentro do universo, inclusive o próprio homem. Até agora falei tão somente no homem generalizado, que vem a ser o ser humano. Mas, para que não sobrevenha mais nenhuma lacuna, vocês perguntarão: como surgiram os sexos? Como surgiu o masculino e o feminino? Muito simples, sem se aprofundar num tema para mim desconhecido, posto que eu não sou médica e muito menos geneticista. Mas eu aprendi que o sexo do indivíduo é definido no momento da fecundação, tendo em vista que os machos são heterogaméticos, XY, e as fêmeas homogaméticos, XX. Assim, a determinação do sexo se estabelece pelo arranjo formado entre o cromossomo X, originário da fêmea, e o cromossomo X ou Y, originário do gameta masculino. No entanto, tendo em vista que, durante o desenvolvimento do feto, as gônadas apresentam um duplo potencial de transformações, pois os ductos de Miller e os ductos de Wolff coexistem. Os primeiros, Miller, são os precursores do conjunto que forma a genitália feminina, úteros, trompa de falópio e 2/3 da vagina, enquanto que os ductos de Wolff formam o epidídimo, ou seja, os órgãos masculinos, mas que somente serão visíveis e conhecidos por volta do 3º mês de gestação. Apenas a título de curiosidade, eu abro um parêntese e aproveito a oportunidade para lembrar a pesquisa feita por cientistas australianos que descobriram que o sexo masculino entre os humanos está desaparecendo. E, em contrapartida, o sexo feminino aumenta cada vez mais. De sorte que, segundo as pesquisas, dentro de alguns milhares de anos, o macho, o sexo masculino, vai desaparecer. Segundo um novo estudo também australiano, os homens estão vivendo em tempo emprestado. O macho da espécie humana está literalmente caminhando para a extinção. O motivo para tal é a fragilidade inerente ao cromossomo sexual masculino, o cromossomo Y. O cromossomo X, ele contém uma quantia de 1000 genes ou mais. As mulheres têm 2 deles. Já o cromossomo Y, apesar de ter começado com tantos gênesis, quando se desintegrou ao longo de centenas de milhões de anos, deixando menos de 100 genes no homem moderno. Eu entendi bem a descoberta dos australianos, em associação com os ingleses, tendo em vista que as estruturas dos ductos de Wolff são estruturas urogenitais e também são encontradas em ambos os sexos. Portanto, não é exclusiva do macho. Assim, se um dos sexos caminha para a extinção, o normal e mais lógico seria a permanência do sexo feminino. Tudo, como vocês podem observar, são produtos de seguidas e inintermináveis transformações existentes há 14 bilhões de anos e que até o momento ocorrem. Entretanto, a nossa proposta é responder algumas perguntas que surgem nas lacunas e nos espaços, que desde o momento da perda das virtudes, da perda de energia pelos seres originais, até o seu surgimento no universo,
por força de transformações de energias comandada pelo eletromagnetismo. A primeira questão seria saber como aqueles seres que, após perderem as virtudes, energias, se extinguiram sobre parte do mundo que se deslocou. E a resposta é clara e auxiliada pela genialidade de Einstein, posto que a matéria, ao se deslocar na velocidade da luz ao quadrado, se transforma em energia. E assim ocorrendo, cada ser perdeu um tanto de energia, perdendo a perfeição de que era dotado no mundo superior. E na continuidade da espiral, foi diminuindo a velocidade, e a energia que sobrou se transformou em matéria, sendo aquecida pela força do calor do Sol central ou universal, que derreteu sobre a parte daquele mundo e misturou-se com a energia que surgiu por força da velocidade, que quando da condensação, com a diminuição da velocidade, transformou-se em micróbios de várias espécies, que, de acordo com a sua constituição, começaram a se transformar, dando origem aos seres vivos, que se proliferaram, ocupando todo o universo, que durante a vida de toda a existência continuaram se transformando até chegar à formação dos dias de hoje. Até então, temos a visão energética, que com o passar do tempo e do esfriamento de tudo, acabou virando matéria. Como disse na abertura, vamos tratar do surgimento do ser humano em todo este complexo cosmológico. E a descrição anterior mostra o surgimento do embrião do ser humano. Segundo a ciência nos ensina, o homem surgiu no planeta Terra há 3,5 milhões de anos, fruto de uma primata que deu à luz a 2 filhotes, sendo que um veio a dar origem aos chimpanzés, enquanto que o outro foi o Homo, que se transformou no hominídeo e, a seguir, de transformações em transformações, evoluindo, chegou ao homem de hoje. Foram se desenvolvendo, passando por etapas conhecidas de Australopithecus, Pithecanthropus, Neandertal, Homo erectus, até o Homo sapiens. E, finalmente, o homem propriamente dito, revelando o caminho percorrido pela evolução do ser humano. Assim sendo, encontramos nas revelações do livro Universo em Desencanto as respostas que esclarecem a lacuna existente na história entre o ser original e o ser que percorreu esta trilha evolutiva que acabamos de mencionar. E, aproveitando a oportunidade, quero citar para vocês um trecho do volume do livro Universo em Desencanto, conhecido como Amarelão, página 45, parágrafo 6. O seguinte: verbes, abre aspas. Está provado, pois, que o homem, quem fez o mundo, começaram a progredir desde o início por conta própria. Vieram se deformando, se transformando, até chegarem ao ponto a que estão. Foi o homem quem fez o mundo deformado. É do homem a origem de ambos os sexos. É o homem que faz o homem, e o início de tudo foi dado pelo homem. Sim, porque na parte racional, quando eram racionais, embora já vindo se deformando, eram de um sexo só, nem masculino, nem feminino. E eram, sim, puros, limpos e perfeitos, e sem defeitos. Portanto, a origem de tudo, assim ser, é o homem.
e por isso quem manda na Terra é o homem. No vídeo anterior, falamos sobre os espaços e hiatos existentes nas revelações sobre a formação do Sol universal ou o Sol central, que foi o grande responsável pela existência de tudo, e culminou com o surgimento do universo. Procuramos preencher as lacunas normais e necessárias, visto que, se as revelações do livro Universo em Desencanto sobre estes 14 bilhões de anos de existência do universo não poderia ser ipsis literis, e estaríamos diante de 14 bilhões de livros, o que é inviável e ilógico. De maneira que, preenchidas as lacunas necessárias para que o ser humano coloque o seu potencial cerebral para funcionar e com este funcionamento se desenvolver, temos todo o ocorrido entre a espiral decorrente da transformação de uma parte do mundo superior que não estava pronta para receber aquele progresso, para ser desenvolvida, e até o surgimento do homem sobre a face do planeta Terra, o que nos leva a dar uma parada na continuidade, na continuidade da história do homem, para falarmos em outras oportunidades, que se seguirem, sobre o surgimento das estrelas, da lua, do sol, da água, da terra, do animal, do vegetal. Enfim, de todos os seres vivos que habitam o universo. E preenchendo na oportunidade as lacunas existentes entre um fato e outro. Temos certeza que todos compreenderão, visto que estamos falando sobre uma cultura nova que a ciência ainda não se dispôs a investigar e opinar. Além do que, trata-se de uma cultura que vai nos ensinar tudo o que ocorreu num espaço de 14 bilhões de anos, e não no decorrer de uma vida humana, com média de 75 anos. Apenas lamento que, depois de muito pesquisar, verifico que, salvo o melhor juízo, a ciência ainda não se preocupou em debruçar sobre o conhecimento existente no livro Universo em Desencanto, um conhecimento transcendental, desprovido de qualquer preconceito. Agradeço a oportunidade, um abraço e até a próxima. Vocês ouviram bem o que ela falou? Essa moça está fazendo um trabalho extraordinário, sensacional. Ela está... Observe a sequência dos vídeos que ela gravou. O racional não pode nos contar uma história sobre a formação do universo, porque essa história tem 14 bilhões de anos ou mais. Não é a história de 50 anos antes de Cristo, um século antes de Cristo, dois séculos depois de Moisés, depois de Confúcio, não, é bilhões de anos. Como é que ele vai contar momento por momento? Então existem lacunas, que nós temos que buscar lá na lacuna o que existe ali dentro, mergulhado. Ela está nos mostrando. Por exemplo, no vídeo passado ela falou sobre o retrasado, ela falou sobre o ser humano, os seres racionais que desceram na queda, na desobediência, na rebeldia, e começaram a perder virtudes. As virtudes se reuniram. Eu, como curioso, e qualquer uma pessoa normal, mas vem cá, perdeu virtude? Que isso? Perdeu como? Por que perdeu? Essas virtudes se reuniram, mas se reuniu como? Quem fez elas se reunirem? Quem juntou uma virtude com a outra? São questões que surgem,
Porque o racional não pode, porque senão ele ia levar 14 bilhões de anos para contar uma história de 14 bilhões de anos. Uma história nova, totalmente nova para o ser humano. Ela está fazendo um trabalho sensacional. Preste atenção, ouçam depois novamente o que ela está fazendo. Inclusive, paralelamente ao que ela acabou de falar hoje, eu li uma reportagem extraordinária, que tem muito a ver com a cultura racional, que é sobre a ciência. Esse telescópio Weber, ele está direcionado para captar a luz do Big Bang. A luz do Big Bang, se ele captar, ele vai captar quando o passado, porque quando se capta uma luz no universo, é o passado. Porque a luz de uma estrela, a do Sol, que é a mais próxima, leva 9 minutos. Então, quando vê a luz do Sol aqui, já saiu dele há 9 minutos. Então, já é passado do Sol. Tem estrela aí, está a milhões de anos-luz. Então, ele vai captar uma luz que surgiu há milhões de anos. Se ele captar, ele provavelmente vai fornecer elementos para os astrofísicos, para os astrônomos, estudarem e saber como era o ser humano, o ser racional que saiu do mundo racional e perdeu virtudes. Ele se captar, a ciência vai nos revelar, vai saber dizer, os seres do mundo eram assim. E o racional já nos fala que nós éramos diferentes, não tinha perna, não tinha braço. Então vocês veem que a ciência está caminhando em direção à cultura racional e a cultura encaminhando em direção à ciência. E não poderia ser diferente, porque o mundo racional nos deu a Bíblia, que foi ditada para Moisés, como foi ditado para Manuel Jacinto Coelho, o Universo de Desencano. Dessa Bíblia fizeram religiões, como estão fazendo com a cultura nacional. O guru safado já criou lá uma seita, e tem várias seitas aí pelo Brasil afora, tomando dinheiro e enganando vocês. E essas seitas impuseram medo, o terror, falsificar, adulterar a Bíblia, como o guru está fazendo com a cultura nacional. Adulterou e falsificou o livro, para dar o entendimento que ele quer. Vocês estão refazendo o que foi feito há 4.000 anos e que foi responsável pelo atraso da humanidade. A humanidade não evoluiu, não tinha cultura. Quem tinha cultura era queimado pela igreja. Essa igreja que o Papa veio pedir desculpa, quando não podia pedir, tinha que fechar. Porque maltrataram, mataram, torturaram, atrasaram a humanidade. Por causa de poder e dinheiro. Nojo. Eu, quando leio sobre a Inquisição, eu tenho nojo das maldades que foram feitas para poder ter poder. E tem. Ela tem o maior poder do planeta, dona de 2/3 das terras do planeta. O que é que fez? Construiu alguma coisa? Ela tem isso tudo e diz que é representante de Deus. Olha a incoerência. Eles dizem que representam Deus, falam em nome de Jesus. E, no entanto, a Inquisição matava, queimava a pessoa viva que eles chamavam de estaca. A pena da estaca, sabe o que era? Uma perna de 3, a pessoa era amarrada e acendia uma fogueira para ir queimando a pessoa.
Teve papa que se vangloriou, que acendeu 19 fogueiras. Eu tenho nojo dessa raça. Pela maldade que fez com a humanidade. Pelas torturas. A pessoa tem que ser torturada. Eles inventavam. Diziam que é herege, prende. Bota na masmorra. Arranca as unhas, queima, corta, maltrata, espanca. Depois mata. Não foi um nem dois, foram durante séculos. Séculos. Até hoje, a Inquisição só mudou de nome. Porque a cultura surgiu, o homem começou a ter cultura, começou a observar o que esses homens faziam de maldade. Porque a Inquisição hoje é chamada de Santo Ofício, nessa igreja do Vaticano. Eu não gosto nem de falar. Por isso, inclusive, preste atenção, quando o racional ou qualquer fonte cultural começa a repetir muito a mesma coisa, é porque nesse angu tem caroço. O racional, desde o primeiro volume, desde obras-primas, em todos os livros, cansativamente repete: não é seita e nem religião, não é religião, não é seita, não é seita nem religião, não é religião, não é seita. Por quê? Porque as religiões foi o atraso da humanidade. O que as religiões fizeram de maldade, de pouca vergonha. Essa igreja tinha papa que comia a porra da filha. Essa religião era cheia de bicha. Tem um livro chamado Para os Papas Saírem do Armário. Era pouca vergonha naqueles bacanais que tinham lá. Em nome de Jesus e de Deus. Que porra é essa? Faziam isso, torturavam, matavam, em nome de Deus e de Jesus. Em nome de Jesus. Bota aí na estaca, acende o fogo em nome de Jesus. Isso não foi até o século passado. A igreja só foi desvinculada do governo brasileiro com a República. Tem um século. Ela mandava. Mandava e desmandava. Por causa da ignorância do povo. Como tem ignorante até hoje, vai para lá, lota a praça de São Pedro, Papa chega. Por que ninguém disse a causa que o Bento XVI entregou o papado? Ninguém fala. Mas tem livros que contam. Eu tenho vários livros. Estou terminando de ler um agora. Bem interessante. Quem lê esse livro, A Inquisição, nunca mais passa na porta de uma igreja. E se passar, cospe. E eles faziam essas maldades em nome de Deus e de Jesus. Não sabem nem quem era Jesus. Jesus foi o maior homem, a maior personalidade, o maior ser que pisou nesse planeta. Veio para consertar isso. Eu tenho nojo desse cristianismo. E tenho bronca porque eu já fui cristão. Frequentar a missa, me comungar. É um caso. Então, esse pessoal, eles fizeram horrores em nome de Jesus. Pega aqueles livros para mim, por favor. No outro. Eu vou mostrar para vocês os livros que eu recomendo a vocês, para vocês lerem. Alguns, eu tenho outros. Esses livros
Só para vocês terem ideia, eu fiz aqui umas anotações. Só tem esse tema, não tem mais lá não? Olha esse aqui, ó. Os crimes dos papas. Isso aqui, você vai querer jogar pedra no Vaticano, pelo que eles fizeram com seres humanos. E sempre dizer em nome de Deus e de Jesus, como se Deus, se Jesus participassem daquela maldade, daquela... Aqui, ó. História do cristianismo. Conta tudo para vocês saberem como eles criaram. Tem mais. Olha o título desse. No armário do Vaticano. Sabe o que é isso? Eram os papas bicha que faziam bacanais virando a noite, séculos e séculos. A pouca vergonha, mas queimava os outros na fogueira, alegando heresia, em nome de Deus e de Jesus, como se Jesus e Deus avaliassem esses atos covardes, desumanos, tirânicos. Então está aqui, ó, os arquivos secretos do Vaticano. Isso aqui, você joga uma bomba lá dentro, se você puder. Porque nada, existe um ditado que diz que a verdade, ela pode demorar a aparecer, mas ela nunca será eternamente oculta. O que aconteceu? Começaram a ser descobertos vários evangelhos de apóstolos de Jesus. Um deles da esposa de Jesus. Jesus era casado, o que não tira a beleza, a pureza e a grandiosidade do trabalho que ele fez, que deturparam tudo, criaram a igreja chamada católica, enganaram, ameaçaram, desenvolveram a igreja através do sangue, da maldade, e hoje tem 3 bilhões de seguidores. Ele era casado, sabe com quem? Está aqui o Evangelho de Maria Madalena. Maria Madalena, diziam que ela era prostituta, não era não. O nome dela era Miriam de Magdala. Miriam, o nome, Magdala, a cidade. Então era Miriam de Magdala. De uma família riquíssima. Ela, quando viu o primeiro pronunciamento que ela viu de Jesus, ela se encantou. E seguiu, passou a seguir. E ele é um homem, ela é uma mulher. Porque Deus não é... Quando Deus falou no início, quando ele ditou a Bíblia, crescei-vos e multiplicai-vos. Então Deus nunca foi contra a união de homem com mulher. A igreja que criou isso, Papa, mas tudo por trás, porque quando abriram a Avenida Chile aqui no Rio de Janeiro, tiveram que cortar o convento de Santo Antônio, ali no Largo da Carioca, e descobriram o cemitério de Anjinho. Quem eram as mães daqueles anjinhos? Que mataram, que abortaram. Quem eram os pais? Eram clérigos. Eram clérigos. Está aqui um outro. Evangelho de Filipe. Esses evangelhos começaram a aparecer. A National Geographic, ela tem contratada por ela os maiores cientistas do mundo. Então, quando descobriram esses evangelhos, deram a eles para eles estudarem, examinarem. Todos eles viram que era escrito na língua copta, que era da época, que o livro fala hebraico, latim, grego, que o livro Universo de Canto fala das escritas antigas, é o copta, a língua antiga da Grécia. Estudaram e viram que era do tempo de Jesus. Evangelho de Judas, tido como traidor, não era. Ele fez o que Jesus mandou.
Ele chamou Jesus chamou ele e falou: está vendo aquela estrela mais longe? Eu venho do mundo muito além daquele. E lá é que vive o verdadeiro Deus. E você vai ser o responsável para me despir do homem que me veste. Ou seja, ele determinou que Judas entregasse a ele para ele perder a personalidade, que é o homem que veste a individualidade, que era Yeshua ben Pandira, Jesus. Está aqui, Evangelho de Tomé. Sabe o que é Tomé? Santos, o igual, o idêntico. Por quê? Porque ele era irmão gêmeo de Tomé. E o nome dele, Yeshua ben Pandira, traduzido é o quinto filho de Pandira. Por que ele tinha o quinto filho de Pandira? Por que ele tinha esse nome? Porque quando José foi viver com Maria, tinha duas filhas, Sara e Rebeca. Maria, quando veio viver com José, já veio grávida de um soldado fenício, que foi o terceiro filho, que teve o nome de Tiago, depois virou Pedro, que é o São Pedro. Mudou o nome. E com José ela teve gêmeos, Tomé e Jesus. Então Jesus foi o quinto. E Yeshua ben Pandira. E Yeshua, quinto filho de Pandira. A igreja mudou tudo para enganar a gente, e nós fomos enganados 2.500 anos. Agora vem o Papa, desculpa pela Inquisição feia. A Inquisição destruiu a humanidade. Olha o mundo como está. Nós estamos à beira de um colapso internacional por causa da ganância, do dinheiro que a igreja semeou. Essa nova ordem social que foi criada vai destruir a humanidade. Se eles agiam, se o Papa se diz representante de Deus, por que ele não evitou? Quando Napoleão III invadiu o Vaticano, meteu o Papa em cana, tá? O Pio VII ou IX, sei lá, Pio desse aí, meteu em cana, matou 17 mil padres e matou 34 mil, o dobro de padres matados de freiras. O exército de Napoleão III, o exército francês. Por que o Deus não evitou isso? E ele dizia, o Papa é representante de Deus, como é que ele permitiu isso? Entrou em cana e levou porrada. E não foi o único, não. Então, esses livros vieram nos mostrar como nós fomos enganados. E continuamos sendo enganados. E não foi alguns anos, não foi nessa vida, não. Nós estamos sendo enganados há várias vidas, porque isso vem desde quando a Bíblia foi ditada, foi ditada para Moisés. Ditaram a Moisés 5 livros. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. É os 5 livros, Pentateuco, que juntos geraram a Bíblia. E aí deturparam. Os cristãos, se dizendo depois, quando veio o segundo grande missionário, o primeiro foi Moisés, o segundo grande, talvez um dos maiores missionários, chamado Jesus, eles misturaram e criaram o cristianismo. E impuseram medo. O saber e a verdade,
custava caro, porque se você soubesse, te destruíam. Eles fizeram uma maldade com os Galileu Galilei. Veja como eles também eram ignorantes. Galileu ele seguia os ensinamentos de Ptolomeu, de Copérnico, ou seja, o mundo era o nosso sistema solar era geocêntrico, era heliocêntrico. O centro a estrela Sol e os planetas giravam em torno. Aristóteles, que era aluno de Sócrates, dizia ao contrário. Aristóteles dizia: a Terra é o centro, o sistema é geocêntrico. Os planetas giram em torno da Terra. Então eles seguiam a igreja, os cristãos que tomaram conta e criaram o cristianismo, seguiam Aristóteles. E começaram. Como eles tinham o aval do exército francês, que era o maior exército do mundo, considerado invencível, eles começaram a impor. Então, quem era partidário do sistema geocêntrico estava com eles, de Aristóteles. Quem era do heliocêntrico, que era de Ptolomeu e Copérnico, desenvolvido por Galileu Galilei, era do capeta, era preso, torturado por heresia. E, no entanto, os dois estavam certos, tanto Aristóteles quanto Galileu. Por quê? Porque Aristóteles foi além. Aristóteles foi além do universo. Então Aristóteles falou no Sol universal, que nós tomamos conhecimento dele, da formação dele, dos trabalhos dele, através do livro Universo Desencanto. Então o Sol universal gira em torno do universo, ou seja, gira em torno da Terra. Não é a Terra planeta. Terra é o que chama mundo, são apelidos que deram ao universo. Então ele gira em torno. Então o sistema é geocêntrico. Mas Galileu estava limitado ao nosso sistema solar. Então ele falava sobre o nosso sistema. Os dois estavam certos. Um falando a respeito do nosso sistema solar, que é um sistema, um pingo dentro da Via Láctea, que é uma das 3 trilhões de galáxias que existem dentro do universo. Os dois estavam certos. Mas como a igreja, sem saber que era certa, que eles estavam falando uma coisa que extrapolava o universo, torturava, matava, eles arrancavam a pele, depois jogavam os caras na masmorra para ser comido por rato, vivo, eles vivos. Isso é coisa de Deus e Jesus, seus vagabundos. Então não venha com essa de moral, não. Tá aqui o moral. No armário do Vaticano. Aí vocês vão ver o que acontece atrás daquelas batinas fedorentas deles. E eu tenho testemunho. Minha mãe e minha tia perderam os pais quando minha tia, 5 anos, e minha tia 4. Foram jogadas no colégio de freira, colégio interno. Então ela falava pra gente: meus filhos, vocês não sabem que os padres obrigavam as crianças de 10 anos a fazer. Esses vagabundos, bichas safados. Tenho bronca, tenho nojo desses caras. Me processa, porra. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma parte, tem mais. Tem mais livros a respeito desses vagabundos, que eu fui pesquisar. Então, meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem vários homens diferentes que o verdadeiro Deus, Jesus, não o Deus dessa igreja nojenta, não o Jesus dessa igreja podre, não Jesus nem Deus dessas religiões, que todas elas foram criadas pelo homem. Não veio nenhum santo criar aqui para criar
Religião nenhuma não. A única mais próxima que veio de cima é o Espiritismo. E é a mais séria. É a mais séria. E o que eles faziam com os espíritas no início do século aqui no Brasil? Assistam o filme O Pagador de Promessas. Cinema é cultura, é arte é cultura, para vocês verem o que eles faziam. Briga de matar. Eles pegavam os espíritas, eles matavam, brigavam. Os católicos faziam isso. Os cristãos faziam isso. Até que no início da década de 30 ou 40, a coisa estava tão feia que propuseram um acordo. Então os representantes do Espiritismo se reuniram com os representantes da Igreja Católica aqui no Rio de Janeiro e fizeram um acordo para o Brasil inteiro. Qual seja? Unir. Somos iguais, só apenas temos nome diferente, tá bom? Para enganar os otários, que somos nós. Então eles se uniram, sabe como? São Jorge. O São Jorge é o Ogum do Espiritismo. Santa Bárbara do catolicismo é Iansã do Espiritismo. Iemanjá do Espiritismo é Nossa Senhora da Glória do Espiritismo. Oxóssi. Oxóssi, o Espiritismo, Oxóssi era Santo São Sebastião. E por aí foi, unido. Porque no Espiritismo não tinha santo, não tinha imagem, porque não veio santo nenhum. Eram nossos irmãos que habitam até hoje o campo astral, o plano astral, entrando em contato com a gente, chegando para mostrar que em determinados planos cósmicos existem vidas que são originadas do mesmo local que nós fomos originados. Eles pararam um estágio antes da deformação e nós viemos até nos transformar em matéria. Vocês aprendem isso no livro Universo Desencanto, sem maldade, sem crueldade, sem nações, estudando. Porque as religiões, todas elas foram criadas por poder e dinheiro. Agora, eu tenho mais nojo dessa, que fez o que fez, em nome de Jesus, que foi o maior missionário que Deus nos mandou, e em nome de Deus. Essa não desce. E, para encerrar, eu assisti o vídeo da Luísa Marilac, a nossa querida Lolô, essa moça tão inteligente que a ignorância dos leitores de Goiânia e Brasília, aqueles arredores, dispensavam, não ouviam, deixavam ela de lado, sem saber o potencial que tem ali naquela pessoa. Uma moça boa, dedicada, honesta, correta, estudiosa. Poucos conhecem cultura nacional quanto ela, porque ela estuda e pesquisa. E ela, eu assistindo, eu me lembrei muito do racionalismo cartesiano. Racionalismo cartesiano foi uma linha de estudo, de raciocínio, de intelectualidade criado por René Descartes. René Descartes, ele tem uma frase extraordinária, pequenininha, mas extremamente grandiosa, que se encaixa perfeitamente no que o racional começou a dizer para o seu Manuel, a ditar para o seu Manuel. Que se encaixa perfeitamente no livro Universo Desencanto. Ele é autor daquela frase: penso, logo existo. Olha só, uma frasezinha, uma frase racional. Eu vou ler para vocês o que é o racionalismo cartesiano.
para ver se vocês despertam mais em vocês a vontade de estudar cultura racional. Porque nós precisamos acabar com esse engodo, essa mentira que dominou a humanidade. Para que a humanidade desperte antes que seja tarde demais. Essa teoria do René Descartes está no que ele chamava e que ele entendia como lógica. E ele defendia a ideia de que o ser humano é capaz de construir o próprio pensamento. Então você vê por que o racional dá valor à mente humana. Para Descartes, todo ser humano é formado por uma substância pensante, que é a mente, e por uma substância externa, que é o corpo. Racionalismo é razão. E a razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. Veja o que ele está falando, o que o livro nos fala. Razão é a única forma que o ser humano possui de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. E só temos uma forma completa, que é na cultura racional, que é na razão. Em busca da evolução e do desenvolvimento e do renascimento do raciocínio em todos nós. Ok? Eu vou ficar por aqui e peço a vocês, tenham atenção, bastante atenção ao que a Lulu falou no bloco passado. Tá bom? Um abraço, meus amigos. Até a próxima.